Tamandaré, um culto em cada lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao capítulo 3 de Colossenses. E eu estava relendo esse capítulo, para nesse momento, de repente, vir uma inspiração divina e nós tratarmos daquilo que é do interesse do Senhor para os irmãos. Amém? E nós tratarmos daquilo que é de interesse, louvado seja Deus, do Senhor para os irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu só conferir aqui para os irmãos que estão no YouTube. E o pastor foi clicar aqui na transmissão e acabou fazendo algo errado. Mas eu continuo pelo Instagram da Rádio Tamandaré. Louvado seja Deus. É tempo que também vocês que ainda não pegaram suas Bíblias, peguem a Bíblia e acompanhem conosco esta abordagem. Como estava dizendo, eu até falei já disso em outro momento, Quem conhece a necessidade dos senhores é Deus. Amém? Quem conhece a necessidade dos senhores é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aí a gente fica na dispensação do Senhor para trazer aquilo que, obviamente, vocês estão orando, para que o Senhor nos abra a porta da palavra. Eu sempre digo que quem lê Bíblia e ora tem o que dizer. Então, se for pela perspectiva didática, se for pela mente da gente, então a gente tem o que falar, digamos assim, Mas a ideia não é esta. A ideia é de que este momento seja Deus realmente falando com a gente, tanto com vocês do outro lado, como comigo mesmo. Porque esta palavra, ela é de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o sentido também dela ser de dois gumes é que ela corta de um lado e corta para o outro. Louvado seja Deus. Então louvamos a Deus por isso. E aí, relendo esse capítulo para este momento, me veio ao coração de fazer uma leitura com vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Agora sim, já estou no YouTube da Rádio Tamandaré. Colossenses capítulo 3. Queria que você prestasse atenção, até porque aquilo que fomos inspirados pelo Senhor para pontuar, pontuaremos. Se bem que o texto já está tão claro, já está tão explícito, que a princípio, eu confesso a vocês, não vejo nada no momento, de necessidade de um maior esclarecimento. Quando eu falo disso, eu me refiro à função pastoral que me foi dada pelo Senhor. Como está escrito em Efésios capítulo 4, que o Senhor constitui
essa função pastoral da igreja para que sejamos dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas aqui, a princípio, não tem nada que supostamente a pessoa mais leiga que seja não entenda. Está tão claro. Está tão claro. Eu até vou abrir uma coisa que eu normalmente não faço nas abordagens, desde que voltei aqui para a Rádio Tamandaré, é o espaço para alguém fazer alguma pergunta. Aí pode interagir comigo ou no Instagram da rádio, ou no YouTube, ou até mesmo no WhatsApp. Pode mandar sua pergunta dentro do que eu vou ler, caso haja alguma dúvida sua dentro do que vamos estar lendo. Será até interessante esse momento, se isso acontecer. Não que o pastor não tenha assunto, volto a dizer. Mas é porque já está tão claro o texto sagrado. Eu falei na abordagem anterior a esta, que o capítulo 2 de Colossenses, quem não assistiu ainda essa abordagem ou não ouviu, ouça. Está aqui no Instagram, está aqui no YouTube da Rádio Tamandaré, está no Facebook do Acorda Bem, se vai para o YouTube Acorda Bem, já está lá. O capítulo 2 de Colossenses, o apóstolo Paulo tratando dos passos do dia a dia da vida cristã, que de repente é uma incógnita para muita gente, é uma dúvida para muita gente de como ser cristão, uma vez que ainda não é convertido e pensa em se converter, e alguns que já são, mas estão no começo da fé e ficam, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Capítulo 2 de Colossenses mostra que a sua vida como um cidadão na terra é uma vida comum, igual a de todo mundo. O que diferencia é a sua relação com Deus. E nessa relação com Deus, Paulo pontuou em Colossenses 2, que você deve ter cuidado para que ninguém lhe faça de presa, para que ninguém lhe domine a seu bel prazer. Contudo, vimos que você tem que ser crente, como diz as Sagradas Escrituras. Aí digamos que nesses capítulos 3 e 4, que Paulo trata são de detalhes, de pormenores dessa conduta. Ele já esclarece no versículo 3 que, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui é automático. Isso aqui faz parte da natureza nova, faz parte dessa índole espiritual, desse gene da nova criatura. Quem já ressuscitou com Cristo busca as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Não tem como, pronto, está aqui um ponto para explicar. Não tem como a pessoa dizer, eu nasci de novo, e ela não tem desejo pelas coisas espirituais. Não tem como. A pessoa dizer, eu sou crente em Jesus, mas ela não tem desejo pelas coisas espirituais. Ela pode até estar fraca, de repente, desmotivada. Mas, no meio dessa desmotivação, nesse processo ainda de fraqueza, ela está exatamente coxando de dois pensamentos. Porque ela pensa no céu e pensa na terra. Ela pensa no espiritual e pensa no carnal. O que está incomodando é a da terra. O que está incomodando é a carnalidade. Porque o espírito fica buscando ela para as coisas de Deus.
Aí ela fica, é crente, né? E fica, mas rapaz, nunca mais orei. Mas rapaz, nunca mais li a Bíblia. Mas rapaz, estou fazendo algo errado. Mas rapaz, nunca mais fui para a igreja. Mas rapaz, fica se incomodando, sabe? Crente que é crente, irmão, se incomoda com o erro. Crente que é crente se incomoda com a inércia espiritual. Crente que é crente se incomoda quando não está aceso espiritualmente. Se incomoda. Porque nasceu de novo, ele tem outra natureza dentro dele. Ele tem essa aproximação, essa residência do Espírito Santo nele. É o Espírito Santo inquietando. Por isso que a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não tem como você dizer que é crente em Jesus e não se incomodar com a sua espiritualidade. Se não se incomoda com a sua espiritualidade, sinto dizer, você não está em Cristo. Não sou eu que estou julgando, não. Eu só estou dizendo a você o parâmetro. Só estou dizendo a você o condicionamento. É aquilo que Paulo disse aos crentes em Coríntios, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui com vocês. Ele disse, irmãos, examinai-vos se estáis em Cristo, se é que já não estáis reprovados. Examinai-vos se estáis em Cristo, se não é que já estáis reprovados. Aqui, ó. Segundo aos Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, é a expressão. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, estou dizendo a você, 2 requisitos para você se aperceber se ainda você está em Cristo. Uma coisa é você não poder estar indo ao templo. Uma coisa é você não poder estar indo ao templo, porque não tem tempo. Porque não tem tempo. Trabalha, meu Deus do céu. Tem pessoas que eu conheço que trabalham tipo assim, dobrado, né? Sai de um plantão, vai para outro. Tá só o pó, né? Pessoas que só tem uma folga na semana e coincide porque não tem culto na sua igreja. E só folga uma vez perdida no domingo. E aí resolve descansar. Alguns ainda vão para a igreja. Conheço um irmão que me ouve lá em Irmão Rogério, lá em Guaraci, 460 quilômetros aqui de Recife. Sofreu um acidente vascular encefálico, antigamente chamado cerebral, e não pode se locomover, não pode ir à congregação. Espero que os irmãos aí deem assistência a ele. Porque o Acorda Bênção dava essa assistência mesmo à distância. A Rádio Tamandaré dá essa assistência. Mas o irmão precisa ceiar, precisa pessoas por perto. Mas não só irmão Iguaraci, não só irmão Rogério lá em Iguaraci, mas outras pessoas aqui da região metropolitana, que de repente não podem locomover-se, não deambulam, como a gente usa, né? Não andam sozinhas, precisam de um suporte de cadeira de roda e tal, de alguém para
transportar a pessoa de um canto para outro, tirar da cama, botar na cadeira, tirar da cadeira de roda, botar no carro, como o irmão levita. Não é? Uma coisa é você não poder ir ao templo por essas razões, trabalho, estudo, doença. Outra coisa é você não ter desejo de estar no culto. Ah, pastor, mas adora a Deus em casa. Adora. Você adora menos mal. Até porque Jesus desmistificou esse negócio de templo. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e verdade. O Pai procura os que assim o adoram. Em Eclesiastes diz que o fim de tudo é que temamos a Deus e guardemos os seus mandamentos. Então, se há temor, menos mal. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor Amaro, eu só não estou indo para a igreja, que é o templo, né? Mas eu continuo no temor. O importante é continuar no temor. Porque também não adianta eu estar socado no templo e não ter temor. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Não é só ir ao templo, não é só ter a fachada de crente, a aparência de crente, o estereótipo. Não estamos falando disso. Não é? Estamos falando de não ter essa inquietude espiritual quando percebe-se que não está bem espiritualmente. A irmã está dizendo aqui no Facebook: Paz do Senhor Jesus. O crente se inquieta, se incomoda sim, quando não fazemos o que agrada a Deus. É isso, é exatamente isso. É a irmã Cláudia Rejane. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã está dizendo aqui no Instagram da rádio: quero fazer a vontade de Deus. Amém. O importante é fazer a vontade de Deus, independente de estar dentro do templo ou não podendo ir ao templo. Para isso é necessário nascer de novo, diz Paulo escrevendo aos Colossenses, que uma vez ressuscitado com Cristo, e ressuscitado com Cristo é ter nascido de novo. É ter nascido de novo. É ter confessado Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aí, a partir daí, a pessoa se converteu, né? Nesse ato de conversão, a pessoa resolve moldar sua vida à luz do que diz as Sagradas Escrituras. Aí se cumpre em João 14:23. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Quando você resolve mudar de vida, que é conversão, mas aí essa mudança, a partir desse marco zero, você resolve agora ser diferente, fazer diferente, e essa diferença, à luz da Escritura Sagrada, por ser com a palavra de Deus, o Espírito Santo se une ao seu Espírito. Isso aí é o novo nascimento, irmãos. Estou explicando o novo nascimento. Aí você recebe o Espírito Santo. A partir do recebimento desse Espírito Santo, o que acontece ali é você estar sendo sepultado com Cristo em sua morte e concomitantemente ressuscitando com Cristo. Aí você passa a ser nova criatura. Aí começa você vivenciar coisas que são indescritíveis. Como eu disse, foi com muita emoção ao final da abordagem do capítulo 2. E a pessoa diz: rapaz, se eu soubesse que era tão bom, eu já tinha feito há mais tempo. Aleluia. E foi com muita emoção isso, né? Depois assiste aí.
à live anterior a esta. Louvado seja Deus. Foi muito, muito bacana o momento. Pronto. Aí você começa a... A irmã está dizendo aqui que quer fazer a vontade de Deus. A senhora já é convertida a Jesus? Se for, sugiro, leia Colossenses. Se não for, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, minha querida. E passe agora a ler a palavra de Deus. Eu penso que não tem dificuldade de ler, né? Porque a irmã digitou, então a irmã escreve. Leia a palavra, escute a palavra de Deus. Eu sugiro Colossenses, inclusive, tá? Para a irmã começar essa leitura. E a irmã, se ainda não é convertida, fazendo isso, vai receber o Espírito Santo. Aleluia. E aí depois a irmã me conta, glória a Deus, da experiência. Porque quem ressuscitou com Cristo passa, irmãos, é automático isso. Como eu disse na abordagem do capítulo 2, isso flui. Isso flui. Quando não está fluindo é porque nós estamos com algum probleminha nessa relação com o divino. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa versão, ela não completa, mas tem outra que diz, porque as que são de cima são espirituais, são eternas, e as da terra são temporais, são efêmeras, são passageiras. E aí Paulo continua, no versículo 5, por isso que eu disse que ia fazer só uma leitura, apesar que parei para fazer essa pontuação, e glória a Deus por isso, né? Aí ele continua, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, se refere ao nosso corpo. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Por que vivias nelas? Porque não eras convertido, porque não eras convertida, porque não eras nascido nem nascida de novo. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para com os outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou, daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, já falei sobre isso aqui diversas vezes, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso nos lembra Gálatas 5:22, né? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Estava até me lembrando que eu estava conversando com o irmão e eu estava comentando com ele. Irmão, se tem alguma coisa, se acha que o irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Por exemplo, eu passei pelo colega ali, a paz do Senhor, benção. Ele não me respondeu. Aí
Eu entendi que ele não respondeu. Aí eu passei de novo, a paz do Senhor, benção. Aí ele não respondeu. Mas aí eu já falei, percebi que ele ouviu. Aí aqui está me inquietando. Ah, rapaz, o irmão não falou comigo, o irmão não me respondeu. Aí eu vou ficar inchado com o irmão, vou ficar... Não. O que eu devo fazer porque aquilo está me incomodando? Chegar para o irmão e dizer, ô benção, eu te dei a paz do Senhor 2 vezes, tu não me respondesse. Aí ele vai dizer, eu não ouvi não. Aí eu vou ficar na minha cabeça. Eu não responder porque... Ah, foi, então a paz do Senhor. Aí vamos ver agora, né? Amém. É, que fazem isso, né? Mas, se eu estou incomodado, eu devo ir à irmã e perguntar, né? Ô irmão, pode ter algum problema, eu fiz alguma coisa que lhe entristeceu, que magoou, né? Aí ele vai dizer. Tem que dizer. Pode ter sido uma coisa inconsciente minha, ou eu posso ter sido mal entendido, posso ter sido mal interpretado, de repente eu não tenho a noção que fiz uma coisa que o desagradou, e aí ele ficou lá que nem um baiacu pro meu lado, inchado, né? Baiacu é um peixe que incha. Eu vi esse peixe em Itapissuma. Eu trabalhava em uma empresa que prestava serviço à antiga Telp, a companhia de telefonia no estado de Pernambuco, e eu fui fazer um serviço em Itapissuma. Aí lá tem muitos pescadores, né? Aí eu vi um baiacu veio na rede. Aí quando o rapaz conseguiu puxar ele, não é que o bicho incha, irmão? Aí eu digo, o que é isso? Aí isso é ele se defendendo. Aí mostrou os espinhos, que machuca aqueles espinhos. E se não souber comer esse peixe, morre. Aí eu disse, que peixe é esse? Aí disse, é baiacu. Aí nunca mais esqueci. Aí tem umas pessoas meio baiacu, né? Qualquer coisa incha. Aí o irmão pode ter ficado meio baiacuzado para lá, porque eu fiz alguma coisa que eu não soube, magoou, entristeceu. Acontece. Acontece. Tem algumas pessoas que são casca de ovo, tem outros que são meio papel de prego, né? Tem uns irmãos que são meio ignorantes, que só Jesus dá causa. Se converteu, mas ainda não se reeducou. O danado é que a falta de educação, às vezes, supostamente compromete o novo nascimento. Deixa eu explicar. Eu, uma vez, na escola bíblica da igreja que eu pastoreio, eu falei isso. Por exemplo, a pessoa está mastigando. É certo mastigar assim? Bem, diz a lenda que é falta de educação, mastigar com a boca aberta. Aí a pessoa vê o crente mastigando com a boca aberta. Eu conheço uma pessoa que dizia, tá comendo... Aí a pessoa diz, aí a outra pessoa, que não é crente, todo educado, vai ver o irmão comendo assim, aí diz, e é crente. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? A pessoa anda arrastando os pés. Tem preguiça de levantar os pés para andar. Isso é deselegante. Aí o outro vê, e é crente. Tem alguma coisa a ver com a... Não tem a ver, não tem nada a ver, né? Outra coisa, tem duas pessoas conversando, assim, uma de frente para a outra, com um determinado espaço. Aí a outra vem, passa pelo meio e não pede nem licença. Aí tem aquele que fica olhando assim, aí olha para o outro e faz... Aquela coisa, tipo, fica tudo assim, né? Estupefato, mas rapaz, tu vê. Aí o outro diz, e é crente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? A falta de educação do irmão gera um comprometimento para o outro na conversão dele. O bom é que quando a pessoa se converte, até reeducada socialmente ela é onde congrega. Glória a Deus. E se não foi, está sendo aqui, ouvindo a voz do divino, ouvindo a tamandaré. Mastigue com a boca fechada, quando for passar entre as pessoas, peça licença. E se você anda arrastando os pés, levanta o pé, em nome de Jesus. Né? Coisa simples, mas o que eu estou mostrando, o que eu quero dizer, é que né, isso faz parte da relação sociável. Faz parte da relação sociável.
Inclusive esse lance aqui do suportar uns aos outros. Ah, eu falei com o fulano, não respondeu. Ah, se vire pra lá. Sei que, fica tudo inchado. Aí, às vezes é do nada que se cria uma contenda. Aí, por causa de algo tão insignificante, 2 pessoas ou mais estão comprando passaporte para ir para o inferno. Por causa de nada. E pastor, Porque para ir para o céu, a palavra de Deus diz o seguinte: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É importante entender, amados, que eu pensei que não ia pontuar alguma coisa, tá vendo, Serginho? Deus mandando a palavra, né? É importante entender que a relação sociável é um termômetro da relação com o divino. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas. Você pode até estar bem com o vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, do trabalho, da escola, da faculdade, do cursinho, do comércio, e não estar bem com Deus. Você pode. Porém, jamais estaremos bem com Deus se não estivermos bem, se não estivermos em paz socialmente. É forte essa palavra. É por isso que o caminho é estreito. Pastor, eu tenho que falar, Você não tem que nada, você não é obrigado a nada. Mas você não pode guardar ódio, ressentimento, rancor. Porque você não pode. Eu estava até agora há pouco dizendo: meu Deus, tenha misericórdia. Tira esse sentimento ruim do coração. Não é? O que você não pode é deixar gerar em você raiz de amargura. Em Hebreus está escrito que a raiz de amargura contamina a muitos. Você não é obrigado a estar falando, não é obrigado. Você não é obrigado a estar vendo a pessoa, você não é obrigado a estar abraçando, você não é obrigado a estar respondendo, mas você precisa se cuidar para que você, inclusive, não bloqueie a bênção de Deus sobre a sua vida, bem como você não adoeça e você não seja impedido de ir para o céu com rancor, com mágoa, com ódio no coração. Tem que orar a Deus. Tem que procurar se encher de Deus para poder tirar essas coisas. Até porque essa raiz de amargura, esse ressentimento adoece. Adoece. É necessário liberar perdão. E perdoar não é esquecer, mas perdoar é se relacionar como se nada tivesse acontecido, porém, obviamente, não é obrigado a estar aos beijos e abraços. Porque Deus também sabe a nossa estrutura, sabe que a gente é de carne e osso, uns mais carne e outros mais osso, mas somos seres humanos. Não é? Somos seres humanos, temos sentimentos. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis. É até normal irar-se. Irar-se faz parte da nossa natureza, infelizmente. Mas não colocar o sol sobre a nossa ira é deixar aquilo reinar. Pede a Deus que te liberte deste mal. Pede a Deus que te liberte deste mal. Então, se você percebe que o irmão tem alguma coisa contra você, vá a ele. Corte o mal pela raiz. Se ele tem e não quer perdoar, é o problema dele. Mas você faz a sua parte. Até porque isso deve estar lhe incomodando. Aí ele continua: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa maravilhosa. E a paz de Deus,
para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. É importante isso aqui, do jeito que o bem é um bumerangue, o mal também é um bumerangue, não esqueçamos disso. A gente viu isso em Gálatas, que o que o homem semear, isso vai colher, né? Aí eu vou terminar Colossenses hoje, lendo assim também o capítulo 4, o que é que vocês acham? Porque é uma sequência dessas orientações de Paulo. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. A gente viu isso nas cartas anteriores a esta, né? Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Ora por mim, irmão, em nome de Jesus, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Obrigado por vocês que oram por mim. Deus tem feito isso, né? Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. Já expliquei isso aqui sobre remir o tempo. Remir o tempo não é fazer um culto com 10 pessoas e todos 10 têm oportunidade, não. Remir o tempo é aproveitar o tempo com inteligência, com sabedoria, de forma substancial. Não só a questão litúrgica, mas você remir o seu tempo. Procure fazer coisas que lhe edificam. Procure estar envolvido e metido em coisas que lhe ajudem a ser alguém, a fazer alguma coisa e a ter alguma coisa. Para estar vivendo aí como se estivesse dançando o Moonrock. O Moonrock é aquela dança do Michael Jackson, que o estúdio aqui não dá, senão eu ia mostrar a vocês como é que se faz. Aí o Opera está dizendo, não, pelo amor de Deus, eu fiz isso lá na Evangélica, quando eu estava lá, eu fiz o Moonrock. É aquele passo do Michael Jackson. Eu fiz isso na igreja, eu estava na igreja, eu estava em pé, eu ministrava, na igreja a gente ministra em pé. O Moonrock, eu dançava o Blake, eu dançava aquelas coisas quando eu era mais jovem, bem misericórdia, mais jovem. É aquele passo que você faz, que ele andava indo para frente, andava, como é? Para trás. Não, ele dava um passo para frente e andando para trás. O Moonrock é o nome da dança, pronto. Ou então andando esteira. Você não sai do canto. Não sai do canto. Não sai do canto. Procure ocupar-se em coisas que lhe edificam, que lhe ajude a ter alguma coisa na vida, que lhe ajude a chegar a algum lugar. Procure se profissionalizar, inclusive, viu, irmão? Vocês mais jovens,
Vocês mais jovens procurem se profissionalizar. O mercado está competitivo demais. Há muitas vagas de emprego no Brasil, mas está faltando mão de obra qualificada. Aí o pessoal reclama que está desempregado, mas não procura estudar. Tem cursos gratuitos. Procura na prefeitura de onde moras, no estado onde moras, as plataformas de educação. Tem cursos de formação gratuitas. Não é? Tem curso que realmente é caro. Mas tem cursos gratuitos. Procura se ocupar em coisas que te ajudam a chegar em algum lugar. Você que também já não é tão jovem igual a mim, estava olhando direitinho, meu Deus do céu, o bigode tá branco demais. Aí eu não fico querendo fazer live, porque aí baixando essas coisas todas, aí velho, fica mais complicado pra mim. Aí assim, a sobrancelha, meu Deus. Olha que é cabelo branco da sobrancelha. Quem tá na live tá vendo. Eu que tem gente correndo agora pra live. O bigode tá branco, olha aí. A barba toda branca. Meu Jesus. Eu até resolvi tirar mais a barba para ficar mais jovem. Sentir mais jovem. Mas eu tô mais jovem por dentro. A carcaça aqui tá bem acabada. Mas por dentro eu tô me sentindo muito jovem. Eu voltei a estudar. Então nunca é tarde. Eu quero chegar mais longe. Eu quero ir pro céu, né? Claro, aleluia, glória. Mais longe que isso. Tem não. Como diz o pessoal, o limite é o céu, né? O limite é o céu. Glória a Deus. E eu estudo com uma turma jovem, ele diz, mas rapaz, como é que o senhor consegue fazer essas coisas? Jesus que ajuda, né? Foco também. Quero chegar mais longe. Eu digo aos jovens, ó, eu aconselho alguns, eu oriento, os que chegam mais perto, os que me acolhem, né? Ó, não era bom tu estar fazendo um técnico também, não? Até para tu se resolver, porque eu conheço pessoas que começaram a fazer um curso, depois migraram para outro, então que nem barata tonta, não sabe o que é da vida. Aí eu compartilho com alguns da minha experiência. E tudo aperreado. Tudo aperreado. Que aí tira nota baixa, aquela coisa toda. E o senhor faz 2 cursos e não consegue tirar a nota baixa. Eu digo, eu vou me esforçar para tirar a nota baixa, tem que tirar a nota alta. Né? Mas eu digo a eles, ó, o senhor tem pressa? Não tenho pressa não. Eu já estou resolvido, graças a Deus estou resolvido. Eu me lembro quando eu bem mais novo, eu estava trabalhando em uma empresa, naquela que eu disse a vocês há pouco. A serviço, era uma empresa terceirizada, a serviço de uma estatal. E eu vi um cidadão, cabelos brancos, carregando uma escada para cima e para baixo. Aí eu disse, Jesus, me ajude a não trabalhar assim na minha velhice. Estou com 54 anos. Não tenho problema de dizer minha idade, não. 54 anos. Eu disse a Jesus, eu quando chegar de 50 anos não quero trabalhar para ninguém. Jesus me libertou disso um bocado de anos já, graças a Deus. Jesus já me libertou disso um bocado de anos. Acho que há muito tempo que Jesus me libertou disso. Tenho pressa, já estou resolvido profissionalmente. Eu só estou liso, mas estou resolvido profissionalmente, financeiramente, estou resolvido. Né? Mas eu quero chegar mais longe. O limite é o céu. O limite é o céu. Muito bem, minha irmã. A irmã está dizendo, estou terminando a faculdade de enfermagem. Em nome de Jesus. Eita, glória, é técnica, há 14 anos, olha aí. Eu orei por você agora há pouco, eu vi a sua mensagem aqui, viu? Eu orei, viu, Romeika? Eu vi sua mensagem aqui. Você mandou depois depois que eu larguei. Eu vi a sua mensagem, orei por você aqui, minha filha, viu? Vai dar certo, em nome do grande. Olha, é técnica de enfermagem, está terminando a graduação aí, ó, como enfermeira. Pronto, a gente é colega de profissão também, né? Também, pastor Mar também é técnico, também estou me graduando em enfermagem e em psicologia, pela misericórdia. Não é tarde, irmão. Procure se ocupar em algo que lhe faça chegar a algum lugar. Procure se ocupar em algo que lhe faça ser alguém. Ser alguém, pastor, é ter uma formação, ser alguém na sociedade de importância para outras vidas.
Procure ser uma bênção, aleluia, na mão de Deus. E procure se ocupar em algo que lhe ajude a ter alguma coisa. E procure se ocupar em algo, aleluia, para ter alguma coisa. Para não viver depois aí, dependendo dos outros. Né? Remir o tempo é isso. E em uma liturgia, é o culto ser um culto substancial. Para quem dirige culto, está me ouvindo aí. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha aí. Agora, esse detalhe aqui da palavra sempre ser agradável, é que tem uma ressalva, né? Porque nem Jesus, é até dito popularmente, né? Nem Jesus agradou a todo mundo, não é dito, né? Como é que agora eu posso trazer que a palavra tem que ser sempre agradável? Mas aí tem o temperada com sal. Sal, já... Eu nunca botei sal na minha ferida, não. Mas o pessoal diz que sal na ferida arde. Arde, já botaram sal na ferida? Foi mesmo? Era pra quê botar sal na ferida? Pra quê? Não, acho que eu tava com o dedo melado. Tava com o dedo... Ai, tô com... Ah, não, é verdade. Ah, agora você me lembrou uma coisa. A gente com o dedo cortado, quando bate, vai... É verdade, é verdade. Sal arde. Sal arde. Na ferida. Para mim é temperar a ferida. Mas eu me lembrei que já peguei realmente no sal com o dedo cortado. Arde. E o suor quando Não entra no é? olho? O suor é verdade. Quando bate o olho, arde. É mesmo. Rapaz, você é muito inteligente. Você é muito profundo. Glória a Deus. Arde é um aviso. Arde. Tem alguma coisa importante aqui. Não é? O jovem rico chegou para Jesus. Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse, vai, vende tudo que tem. Não, aí Jesus disse assim, guarda os mandamentos. Jesus disse, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí ele disse, mas eu faço isso desde que eu era pirraia. Aí Jesus disse, pois... Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí ele, baixou a cabeça e saiu triste. Saiu triste porque Jesus confrontou ele com a sua realidade de vida. Né? Então, vamos pensar desse capítulo 4, verso 6. E para terminar, aí eu vou ler aqui, tá, irmãos? Por causa do tempo também, e eu penso que é só Paulo dando as considerações finais. E é isso mesmo que tem aqui. Eu não vou nem ler, por causa do meu tempo também. E essas são as considerações finais de Paulo. Eu, em outro momento, volto a Colossenses. Claro, a gente sempre volta. O Espírito Santo está sempre pegando na mão da gente, aleluia, né? E dando esse passeio aqui na voz do divino, que poderia até ser o nome passeio com o divino, né? Porque a gente anda na Bíblia para cima e para baixo. Aleluia. E glória a Deus por isso. Esta palavra tem nos consolado, tem nos edificado, tem nos exortado, porque o que temos escutado é a voz de Deus, a voz do divino. Amém? Olha, você que... A live vai terminar no Instagram. Se você puder depois fazer comentário nela, eu agradeço. E curtir, compartilhar. Porque esses comentários ao vivo, infelizmente, não ficam registrados. Se você fizer isso, inclusive no YouTube também da Rádio Tamandaré, será importante. Que Deus vos abençoe. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.